Seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu não sei se você está assistindo logo cedo, às 5h40 da manhã, ou se você vai assistir um pouco mais tarde, independente ali do horário que você assista. O propósito desse vídeo, como eu tenho falado, é realmente eu poder abrir o meu coração, externar aquilo que Deus tem ministrado na minha vida e compartilhar, porque existe uma dor muito latente hoje nas pessoas, que é como que eu posso viver aquilo que eu tenho aprendido, porém no dia a dia. E por isso que é uma caminhada diária, todos os dias eu estarei aqui com você. Então não importa se é sábado ou domingo, segunda, terça, enfim, eu estarei aqui contigo levando algo, ou melhor, compartilhando algo da palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que ao longo desses dias que nós estaremos aqui, o Senhor vai modelando, vai ajustando para que realmente você possa ser edificado. Hoje eu quero compartilhar, eu estou aqui com o meu computador aberto para pegar aqui algumas bases bíblicas enquanto eu estava preparando o dia de hoje, e eu quero falar sobre lidando com a rotina. E é muito importante você aprender isso, sobre como que eu posso manter a fé em meio aos dias repetidos, ou em meio à repetição dos dias. Veja, rotina todos nós temos, e na verdade seria muito importante se você pudesse ter uma vida mais disciplinada. Aquele negócio de hoje eu acordo tal hora, amanhã eu acordo 2 horas depois, aí no outro dia eu nem sei como que vai ser o meu dia. Isso não é saudável. Por quê? Porque você acaba deixando muitas coisas que precisam ser feitas para depois e na verdade se torna ali uma negligência. Então, alguns livros que eu tenho lido, cursos que eu tenho feito, eles ensinam muito sobre você organizar o seu dia um dia antes, organizar a sua semana logo ali no primeiro dia. Então é muito importante que você já saiba o que vai fazer amanhã, que você já tenha ali o básico pelo menos organizado. Isso não quer dizer que os seus dias eles não poderão ter mudanças, e na verdade, vamos ser bem sinceros aqui, eles têm, Muitas vezes a gente organiza algo e acaba algumas coisas fugindo ali do nosso controle, mas isso aí faz parte, e a gente não vai conseguir, óbvio, ter tudo no nosso controle. Isso é impossível. Então a rotina faz parte, e muita gente acaba querendo fugir dessa rotina. Veja, essa geração de tecnologia aí, essa geração que está sendo muito minada por tudo que é lançamento, enfim, isso acaba acarretando, então, uma certa ansiedade nas pessoas, no sentido de querer viver algo sem realmente desfrutar ali ou passar pelo processo. Então é muito importante que você entenda que grandes conquistas em tudo na nossa vida, elas têm ali o fator tempo. O tempo é importante. Então existem coisas que sim, você vai chegar, que realmente Deus vai fazer na sua vida, mas é inevitável ali o processo, é inevitável ali o esforço diário. Então aprenda a lidar com a rotina, sabe? Muita gente às vezes não consegue trabalhar muito tempo no mesmo lugar, não consegue fazer ali as mesmas coisas, e começam a dar algumas desculpas. Mas será que realmente são os ambientes que estão que não estão fazendo bem, são as pessoas, ou de fato é você que não está conseguindo lidar com a rotina, com ter que sim acordar todos os dias, praticamente ali no mesmo horário, ter que ver muitas vezes as mesmas pessoas no seu ambiente de trabalho e por aí vai. Então eu quero só apenas iniciar esse vídeo, porque se você compreender isso, você vai conseguir pegar os próximos passos ali que eu vou estar ministrando ao seu coração à medida dos dias. Então nós vamos ter ali assuntos muito pontuais. Meu propósito aqui contigo é levar você a uma vida de espiritual autêntica mesmo, que você consiga
ter toda a sua rotina, muitas vezes repetidas ali, né? A mesma coisa praticamente de segunda a sexta, mas mesmo assim viver uma novidade de vida, trazendo então, né, os princípios da palavra de Deus no seu dia a dia. Então o primeiro ponto aqui que eu estou defendendo é que rotina todos nós temos. Agora veja, quero instigar você algumas coisas que eu acredito que é bem importante. Por que você não está conseguindo desenvolver a sua vida espiritual, de leitura da palavra, de oração, de consagração a Deus, mesmo com a sua rotina? E aí existem duas coisas que eu poderia abrir aqui para fazer você pensar. Primeira, será que sim, você está muito sobrecarregado mesmo? Porque isso pode ser uma verdade. Pastor, o que é estar muito sobrecarregado? Será que você não pegou coisas que não precisariam estar nas suas mãos? Sabe aquele negócio, eu já caí muito nisso, de deixa que eu te ajudo, deixa que eu vou lá e faço para você. E, gente, a gente não dá conta, então precisamos agora começar a filtrar até onde nós nos metemos, vamos dizer assim. Pastor, você está dizendo então que a gente não pode ajudar as pessoas? Não, não é isso. Eu estou dizendo que até para ajudar as pessoas você tem que ver se tu consegue verdadeiramente ali ajudar elas por questão de tempo, de capacidade e por aí vai. Então, tua rotina, você está muito sobrecarregado? Porque pode ser que você esteja. E aí o que você faz se você tem uma agenda muito sobrecarregada? Você vai começar a ver, analisar o que você tem nas mãos, entender se de verdade tudo aquilo que você tem, você precisa ter. Será que é necessário você fazer todas essas coisas que você está fazendo? Será que é necessário você pesquisar tudo que você anda pesquisando e ter muito tempo pesquisando isso que você tem pesquisado? Será que é importante ver todos os vídeos sobre o assunto ali que você tem assistido? Porque vamos lá, vamos falar da era do podcast, né? Gente, tem uns podcasts, uns melhores que os outros. Porém, você já viu a duração ali dos podcasts que estão no YouTube? São 2 horas muitas vezes. Tem podcast que eu já assisti que foram 3 horas. Será que realmente nós temos este tempo destinado para assistir algo que dura ali 3 horas? Será que realmente a gente tem isso? Será que nós temos um tempo hábil para todos os dias maratonar ali a série, né, que você gosta, mas todos os dias, 2, 3 horas? É sobre isso que eu estou falando. Então, analise o que você tem nas mãos e veja se de verdade a sua agenda, né, ela não está sobrecarregada por coisas que você pode tirar. Então, se você já entendeu que você tem ali uma rotina, tudo bem, mas que tu tem um excesso de tarefas e de coisas que você tem feito, analise se de verdade tudo isso que está nas suas mãos são necessárias para você. Segundo ponto, analise as suas distrações. E agora eu quero pegar algo. Tu sabe que eu já ouvi muitos pastores ministrarem isso, eles falam assim, o maior inimigo da unção é a distração. O que quer dizer isso? A distração, ela é inimiga da busca pelo Senhor, de ter tempo de qualidade com o Senhor. Pastor, então você está dizendo que a gente não pode se distrair? Nós podemos nos distrair, nós só não podemos ter uma vida distraída. E agora, passo prático, né? Essas manhãs estão sendo bem práticas mesmo. Uma das maiores distrações que nós temos hoje é as redes sociais ou o telefone. Então você vai fazer o seguinte, eu não sei se o teu celular é Android, eu não sei se o teu celular, né, é iPhone, mas todo o celular, independente qual é o sistema dele, ele tem o bem-estar. O que é o bem-estar? Se você não sabe chegar até onde eu vou falar agora, pesquisa no Google ou utilize ali o ChatGPT ou qualquer meio de pesquisa. E tu vai achar ali a opção bem-estar e você vai verificar quantas horas você está ficando no seu celular diariamente e com o que você tem gasto ali maior tempo. Então, pasmem vocês, a realidade é que muita gente passa mais de 6 horas por dia no telefone. Gente, 6 horas é muito tempo, nós estamos falando de muito tempo. E quando pega ali as 6 horas, não é checando e-mail ou conversando ali no WhatsApp, porque tem gente que vive hoje, né, financeiramente através dos contatos ali, mas muitas vezes é Instagram, YouTube,
Facebook, TikTok, são redes sociais. Você está dizendo, pastor, que eu não posso ter? De forma alguma. Tanto é que nós estamos aqui juntos, mas você precisa ter moderação em tudo. Então, você analisa se a sua agenda não está muito sobrecarregada e diante dessa análise você vai tirar o que você pode tirar. Segundo ponto, você vai analisar como estão as suas distrações, como que está o seu tempo diário nas tecnologias. Tá, pastor, eu vi ali, eu tô 30 minutinhos por dia, tudo bem. Eu tô 1 hora, pastor, não é isso. Agora você vai abranger, então, o que está te distraindo. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que a gente praticamente se fala todo dia. E aí eu estava conversando com um desses amigos e ele me falou o seguinte: olha, chega nas partes da manhã, eu tô deixando meu celular no modo avião e eu só vou pegar depois ali à tarde. Daí eu, mas por quê? Daí ele falou assim, não, porque as pessoas me ligavam e eu ficava a maior parte do meu tempo em ligação, conversando com essas pessoas. E não quer dizer que sejam conversas sem propósito, sem direção, mas estava sugando muito tempo essas conversas. Então, essa pessoa, né, meu amigo, me disse, agora eu corto então o período da manhã e eu realmente fico ali no celular só a partir da tarde. O que é isso? Ela entendeu que esse excesso de conversas ali estava sugando a maior parte do seu tempo. É sobre isso que você tem que analisar. Será que a sua rotina ela não está pesada por coisas que você tem arrastado, que na verdade você pode começar a deixar, né? Deixar essas malas pesadas, as agendas muito lotadas, sobrecarregadas de coisas que você pode abrir a mão e as distrações. Eu fiz tudo isso e agora o que eu faço com a minha rotina? Como que eu coloco então a minha fé em Jesus e trago isso para o meu dia a dia? E eu tenho alguns pontos. Primeiro eu quero colocar aqui alguns versículos que é importante você entender. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque a Cristo Senhor servis. É muito desafiador quando você lida com a sua rotina como se Deus não estivesse nela. Então, o que quero dizer? Muita gente, né, é piada clássica, assim, ou história clássica, mas na verdade tem verdade nisso também. Quando os pastores, eles contam, né, os pastores mais experientes, eles contam assim, olha, chegou a irmã um dia e falou para mim, pastor, meu marido tem que morar aqui na igreja. Ele tem que viver aqui. E o pastor pergunta, né? Mas por que ele tem que viver aqui? Não, porque aqui na igreja ele arruma as cadeiras, aqui na igreja ele chega cedo, aqui na igreja ele cumprimenta todo mundo, aqui na igreja ele é educado. E aí começa a falar um monte de coisa. Mas quando chega em casa, é tudo ao contrário. E, gente, isso né? Geralmente os pastores contam em tom ali de piada, né, para quebrar o gelo mesmo e dar uma lição, né, de moral ou trazer as pessoas para uma realidade, mas isso infelizmente acontece muito. As pessoas têm uma forma de se movimentar ou de tratar outras pessoas dentro da igreja e outra forma fora. Por quê? Porque não compreendem que o Senhor, Ele está também na nossa rotina. O que a palavra do Senhor quer dizer? Tudo quanto fizerdes, faça de todo o seu coração, ou seja, deposite integralidade. Faça de uma forma integral, dê o seu máximo, coloque sua maior energia, se dedique, seja excelente, porque aquilo que você está fazendo, faça como ao Senhor e não aos homens. Sabe o que é isso? Você vai lá, está lá sendo excelente no teu serviço, você está tendo ali uma dedicação, e aí as pessoas não te recompensam, as pessoas não agradecem, aí você vai se entristecendo cada vez mais. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fazer de todo o nosso coração, porém como a Deus. Por quê? Porque é de Deus que nós recebemos a recompensa. Sabe o que é isso? Muitas vezes a gente está lidando com outras pessoas querendo receber delas algo, mas nós não precisamos receber das pessoas. É muito bom quando a gente recebe ali um agradecimento e por aí vai. Mas, na verdade, você precisa lidar com aquilo que você tem nas mãos fazendo como ou para o Senhor. Então, você está trabalhando? Faça para o Senhor aquilo que você faz. Entregue aquilo que você faz com excelência. Gálatas capítulo 6, 9 diz assim:
e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A Bíblia está dizendo assim, olha, fazer o bem é primordial para nós, independente para quem seja ou aonde seja. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou te dando aqui algumas bases aqui bíblicas para que você entenda que o Senhor, Ele está recebendo tudo o que você tem feito também na sua rotina. Então você é um pedreiro, né? Seja excelente naquilo que você faz. Você é um contador, seja excelente. Faça para o Senhor aquilo que Ele mesmo te capacitou. Algumas aplicações práticas na sua rotina. Primeiro, reconheça Deus nas tarefas comuns. Sabe, a rotina não é inimiga da sua fé. Deus não está dizendo que não se agrada daquilo que é diário, de você ir trabalhar, de você ter que retornar, você estar cansado. Deus não está indo contra isso. Então, sabe, a sua rotina é um campo muito fértil para a sua devoção, para que você ore, para que você testemunhe de quem Jesus é. Então faça da sua rotina algo que vai também sustentar a sua fé. Transforme hábitos, né, que você já tem ali no seu trabalho, como a palavra do Senhor mesmo diz, transforme tudo isso como fazendo algo para o Senhor. O que eu quero dizer? Então você tem lá a tua rotina, tudo, mas faça, Senhor, eu tô aqui no meu trabalho, eu tô aqui organizando aqui a minha mesa, eu tô aqui, Senhor, hoje eu acordei mais cedo, eu vou chegar no horário no meu serviço, porque não é para o meu patrão, não é para quem está me vendo, mas é para Ti, Senhor. Receba a minha adoração, que as pessoas possam ser bem servidas e que elas vejam em mim que eu sou um servo seu. Olha que tremendo isso. Inclua momentos de oração, né, na sua rotina. Sabe, a oração, a Bíblia vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Então, gente, a oração, ela existe, a gente vai falar sobre oração, então nem fique preocupado. Mas uma das coisas que eu já quero dizer é que o apóstolo Paulo diz isso, orem sem cessar. O que quer dizer isso? Ora o tempo todo. Você está lá no teu serviço, vai orando. Algumas vezes eu tenho ali, né, naquilo que eu trabalho, eu coloco um fone de ouvido e fico ouvindo ali umas adorações, louvores, tudo isso. E, gente, muitas vezes eu fico orando baixo, orando em pensamento, mas eu estou realmente conectado com o Senhor, ainda que eu esteja fazendo outras coisas. Transforme, então, né, essa sua rotina em momentos de você estar com Deus de verdade, estar com Ele. Renove a sua mente diariamente com a palavra. Eu me recordo que quando eu tinha 17 para 18 anos, eu trabalhava, né, aqui a Grande Florianópolis, eu trabalhava mais ou menos uns 12 quilômetros mais ou menos, então eu pegava ônibus e ia todos os dias, acordava muito cedo, pegava ônibus. Eu cansei, assim, em modo de falar, de todo o trajeto do ônibus, quando eu podia ir sentado, eu estava com a Bíblia aberta. Teve uma vez que eu fiz um compromisso com Deus, que era de andar com a Bíblia o tempo todo e de forma visível. Então, né, eu tô sem ela aqui para mostrar, mas eu pegava a Bíblia, colocava embaixo do braço, muitas vezes eu segurava na mão, e aonde eu ia, eu andava com ela. Então eu pegava aqui a Bíblia, colocava na mesa, deixava ali. Sabe o que aconteceu? É tremendo isso. Todo momento que eu tinha liberdade de tempo, eu estava onde? Lendo a Bíblia. Gente, era tanta fome, tanto desejo, à medida que eu ia lendo, o Senhor ia ministrando no meu coração. Inúmeras vezes eu estava lendo a Bíblia chorando. Por quê? Porque eu transformei aquilo que é uma rotina em algo tão maravilhoso de remir o tempo, de poder ter a oportunidade para meditar na palavra, sabe, renovar a minha mente e sirva e ame, esse é o último ponto, sirva e ame as pessoas intencionalmente, sabe, se interaja com as pessoas, fala bom dia, fala boa tarde, não fecha a sua cara não, tá com um problema, mas não fecha. A palavra do Senhor está dizendo inúmeras vezes que há um Deus que conta conosco para que pessoas também conheçam Ele. Então, gente, a rotina não é inimiga da sua fé. Trabalho não é consequência do pecado. Quão honroso é você trazer o recurso para dentro da sua casa. Sabe, não é sobre o tanto que você traz, mas sobre
de alguma forma trazer dignidade para a sua família, para você mesmo. Então, lide com toda a sua rotina com muita gratidão no seu coração, dizendo: Deus, obrigado pela porta que o Senhor abriu, e eu vou entrar nessa porta e diariamente eu vou te servir nesse caminho, nessa rotina, no dia a dia. Eu não vou lidar mais como a rotina sendo a minha inimiga, mas sim um meio pelo qual o Senhor vai ser conhecido, exaltado, e eu vou testemunhar dos teus milagres e dos teus feitos. Então, para com esse dilema de achar que Deus não está no seu dia a dia. Vamos parar com isso. Que Deus abençoe o seu dia de hoje. Você vai realizar essas tarefas, praticamente ali que eu disse, vai analisar a sua agenda, ver o que está sobrecarregado, o que dá para mudar. Será que você não está indo dormir muito tarde, por isso que você está vivendo esse cansaço extremo? Será que você tem acordado no horário certo? Às vezes as pessoas não conseguem fazer as coisas, não é porque estão sobrecarregadas. Às vezes elas não conseguem porque elas estão desorganizadas ou são desorganizadas. Então, gente, parece tão simples o que eu estou falando, mas vai ser muito fundamental nos próximos passos. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, muito obrigado pelos teus filhos que aqui estão, meu Deus, nesse novo dia. Deus abençoa-os. Senhor, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui. Eu quero te agradecer, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um e que nós estejamos ainda em número maior amanhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.